Hoje é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. A desinformação sobre essa condição é generalizada, né? Suas causas, manifestações e possibilidades de diagnóstico e tratamento são desconhecidas pela imensa maioria da população. Pois é, infelizmente, a situação é muito preocupante porque a dislexia é uma das mais importantes deficiências do aprendizado. A criança Uhum. tem dificuldade para ler, para escrever, para soletrar, enfim, tem dificuldade de aprender. A proporção do problema do ponto de vista educacional e médico é conhecida por poucos, mesmo entre aqueles que atuam exatamente nesses setores. A estimativa é de que cerca de 20% do total das crianças tenham algum nível de dislexia. Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem de hoje a psicopedagoga Alexandra Amádio Belli, que é diretora de projetos da Associação Brasileira de Dislexia. Ela já está conosco aqui. Eu não sei se é a Alexandra ou se é a Alexandra, porque sempre fica essa dúvida com relação ao X, mas seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você aqui no nosso Notícias do Bem sobre esse assunto que é importante, acho que todo mundo já ouviu falar, mas em algum momento falta muita informação, principalmente quando a gente tem que tratar com isso no nosso dia a dia, na nossa família, né? É isso mesmo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fico super feliz pela oportunidade da gente tentar esclarecer o máximo e conscientizar sobre o tema, né? E meu nome é Alexandra mesmo, fica Alexandra, acertei tranquilo. então, tá bom. Alexandra, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco então a respeito dessa condição da dislexia. Como nós falamos, né, 20% das crianças têm, muitas vezes a gente não consegue reconhecer, a gente associa com outras coisas. Explica um pouco para a gente como é essa condição, o que é a dislexia finalmente. A dislexia, na realidade, é um transtorno específico de aprendizagem, onde o maior prejuízo está ligado à leitura. Mas é lógico, se eu tenho uma dificuldade específica de leitura, consequentemente eu vou ter prejuízos também na escrita, né? Uhum. E esse transtorno é um transtorno neurobiológico. Eu nasço disléxica, não tem Hum. cura, eu vou morrer disléxica. É uma disfunção do meu cérebro funcionando de uma forma diferente, né? O que acontece? Para que a gente faça o processo, né, aprender a ler, o processo de leitura, é necessário diversas conexões neuronais e são processadas do lado esquerdo do meu cérebro. Mas, na realidade, uma criança que nasce disléxica, ela, na realidade, ela vai utilizar outras áreas do cérebro para processar a leitura. Porque a área, principalmente, que a gente chama traseira, vamos dizer assim, né, Uhum. posterior do nosso cérebro, occipital, ela é subativada. Esses sistemas neuronais são subativados. E um cérebro disléxico superativa a área frontal do cérebro. Então, para uma criança disléxica ler, ela ativa áreas que normalmente, por exemplo, do lado direito, não são utilizadas num processo de um cérebro típico, normal. Uhum. Né? E o que você comentou inicialmente, que é bem importante, é o prejuízo que isso pode trazer para a vida do indivíduo, né? O que é não aprender a ler? Quais são os prejuízos que isso possa trazer, né? Privação cultural, privação de lazer, de convívio social, de conhecimento. Então é algo muito sério que a gente precisa acolher, né? Uhum. Doutora, como na sua fala, né, você falou ali a questão de que a pessoa nasce dislexa, mas em que momento, em que fase da vida que ela já começa a apresentar, né, esses sinais, que já se começa a perceber e que ai, perdão, e que a família acho que já pode começar a ter os cuidados necessários, né? A leitura, ela se processa principalmente no momento Uhum. escolar, né? Então, ela fica evidenciada nesse momento do processo de alfabetização. Porém, hoje, devido a várias pesquisas científicas na área, a gente já começa a presenciar alguns sinais que levam ao indício, não necessariamente ao diagnóstico, mas sinais que podem sugerir uma possível dislexia por volta dos 5, 6 anos. E como eu percebo isso? Na própria pré-escola, quando eu vejo a dificuldade da criança, por exemplo,
de nomear o seu próprio nome, de nomear as coisas, os objetos ao seu redor, a dificuldade de nomear as cores, dificuldade com rima nas músicas, nas brincadeiras. Tudo isso pode ser indícios, né, sinais para uma possível dislexia, que vai se confirmar no processo de alfabetização. Então, a importância do profissional professor aí é fundamental na vida dessa criança, porque quanto mais cedo eu observar essas dificuldades e entrar com uma intervenção adequada, consequentemente eu vou melhorar a qualidade de vida desse disléxico. E entrando com intervenções adequadas, a gente tem uma resposta muito maior e, consequente, comprometeria muito menos a vida dessa pessoa. Agora, Alexandra, você falou que a pessoa nasce com dislexia e a dislexia não tem cura, mas de alguma forma ela pode regredir ou progredir se houver ou não tratamento? Então, na realidade, não seria nem regressão nem progressão, né? Seria você aprender manejos, estratégias para que você dê conta dessa dificuldade. Então, por exemplo, no processo de leitura, se você for alfabetizado com um método multissensorial, fônico adequado, você vai aprender a ler, você não deixa de ler. Você incentivado e tendo um tratamento, uma intervenção adequada, você recebe esse, entre aspas, treinamento ao longo de um período que vai minimizar os seus sintomas. Né? Mas você vai sempre cometer pequenos erros. Também a dislexia, ela é diferente em cada pessoa. Então vai depender muito como é o perfil de cada pessoa para que a gente possa chegar a essa conclusão, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu vou te dizer, eu sou disléxica e eu tenho ainda aos 54 anos algumas características, erros que eu não consegui dar conta ao longo da minha vida, mas passam muito desapercebidos, porque eu minimizei, eu aprendi estratégias de como lidar e aprendi como funciona o meu cérebro, né? Então, isso é fundamental. Daí a importância de um diagnóstico precoce e uma intervenção mais precoce possível. Porque se essa pessoa aprender essas estratégias, esse manejo, receber esse treino, entre aspas, ela vai se desenvolver muito melhor do que aquele que não teve, né? É verdade. Muito bom. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a lei número 3517, né? Que está em trâmites. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é e como, em que pé, né, que ela está e como que ela vem para beneficiar, né, os estudantes, né? Fala um pouquinho para a gente, doutora, por favor. Essa lei é uma luta de muitos anos, são mais de 9 anos que a gente vem nessa batalha aí, que estamos chegando, graças ao bom Deus, ao seu fim. Esse projeto de lei ele já foi aprovado nessa semana que passou no Senado, e agora nós só estamos dependendo da assinatura do nosso presidente. Até peço encarecidamente quem esteja nos ouvindo que nos ajude a pressionar, a fazer escutar a necessidade de aprovar uma lei como essa. Uma lei onde possa dar não só o diagnóstico, mas dar formação aos profissionais que trabalham na educação, aos profissionais da área da saúde, que se especializem, conheçam sobre o assunto e que possam acolher junto a essas crianças, adolescentes, no seu benefício. Né? A gente ter hoje uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto sem o benefício da leitura é um prejuízo enorme, é uma questão de saúde pública. Imagina você não ter condição de aprender a ler, o que isso
rearia na sua vida. Então, essa lei traz essa possibilidade. E ela, além dos transtornos específicos de aprendizagem, também apoia o transtorno neurobiológico do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a lei vai beneficiar não apenas os disléxicos, mas um grande número da população, né, que se beneficiaria com essa lei. Então, a oportunidade é única no nosso país e de uma luta já de muitos anos. Sim, porque, Alexandre, eu imagino que ainda exista muito preconceito em relação a isso, que segundo acho que deve acontecer muita falta de identificação do problema no ambiente escolar, principalmente quando a gente, infelizmente, ainda pensa em escolas públicas, em locais mais distantes, onde, enfim, a população tem menos informação. Quer dizer, muitas crianças acabam sofrendo uma discriminação por serem disléxicas e que nem sabem que são disléxicas, na verdade, né? Sim, sem dúvida. E essa lei, de alguma forma, vai ajudar a resolver esse problema? Sim, sem dúvida. O que a gente percebe, desculpa, eu tive, acho que alguma falha aí do sinal, Tá. mas espero que vocês estejam me ouvindo. Tá, tudo bem. A questão que a gente coloca aqui, que é muito séria, né, é que a gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico. A dificuldade da leitura, ela existe por N fatores, o que difere do transtorno de leitura, que é uma causa neurobiológica. Então, a gente precisa, num primeiro momento, ter especialistas capazes de fazer esse diagnóstico precocemente, para que a gente possa fazer a intervenção adequada em cada caso. Né? A gente tem crianças que não aprendem a ler por uma dificuldade, às vezes, do método pedagógico, de escolas, ou de condições ambientais, psicológicas, ou até mesmo de outros transtornos, como, por exemplo, quem tem um déficit intelectual, quem tem um autismo, por exemplo, pode apresentar dificuldades no processo de leitura. E a gente, num primeiro momento, precisa aprender, né, formar profissionais que saibam diferenciar essa questão da dificuldade da leitura para o transtorno específico que é a dislexia. E aí sim, propiciar um atendimento adequado, para que ele tenha uma resposta, senão a gente acaba não beneficiando e não o ajudando. E para isso a gente realmente precisa do apoio do governo, de instituições, da sociedade de uma maneira geral, na formação tanto do profissional da saúde quanto do profissional da educação, para que ele possa ser sensível a esses sinais que a criança já precocemente declara, né, em sala de aula. Isso é fundamental. Tá certo. Alexandra, para a gente finalizar, quem quiser saber mais a respeito do assunto, a respeito de dislexia, conhecer o trabalho, né, da Associação Brasileira de Dislexia, quais são os caminhos para conhecer mais? Então, a gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, podem acessar, e também através do site da ABD, porque é fundamental. A ABD é uma ONG que já existe há mais de 30 anos no Brasil, formado por profissionais extremamente experientes, dedicados à causa, está associada à Associação Internacional de Dislexia. Então, acho importante que as pessoas busquem por informação. A melhor ajuda que se pode dar hoje a um disléxico é buscar pela informação. Tá certo. Queria agradecer a sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem e nos colocar sempre à disposição da ABD para todas as notícias, para todas as informações que vocês precisarem, contem sempre aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. É muito importante a gente ter esse espaço de pelo menos levantar um pouquinho essa questão, esse tema, né? Verdade. E poder conscientizar as pessoas que todos podem ajudar. E que nos ajude aí com esse projeto de lei, fazendo uma pressãozinha aí para o presidente assinar logo, né? O nosso projeto.